Gente, nós estamos gravando, boa noite. Estou recebendo aqui novamente a professora Cláudia, com muito gosto, para a segunda live da disciplina 5. Nós pedimos a todos que possam, por favor, autorizar no chat ali a gravação, por gentileza. Boa noite, Carol. Boa noite, professor. Tudo Boa bom? noite, E aí, pessoal. Magrão? Tudo bom, Pedro? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Bom, também tirando um friozinho, né? Então, rapaz, olha aqui o tamanho da blusa. Aí, é isso aí, eu também. Olha o tamanho da blusa. Boa noite, dona Andréia. Boa noite. Agora estou te ouvindo. Estava desligado. Olá, boa noite. Marcela, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Mara, Magrão, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, boa noite. Boa noite. Dona Mara. Silmara. Silmara. Então, a Mara é a mesma situação do Magrão, né? Ninguém te conhece como Silmara. Então, o duro é isso, né, Magrão? Cristiane, boa noite. Gente, vocês estão entrando antes do Roberto, não sei o que está acontecendo com o Roberto. Roberto cansou da turma dele. Tá cansado da turma. Eita! Eu abria, às vezes, eu estava, às vezes, terminando de jantar, alguma coisa assim, 6h30, 6h35, eles já me mandavam um áudio. Você não vai abrir a sala? Eu falava, nossa, gente, o menino está apressado. Não, ele tá cansado, enjoou já de nós. Agora Tá vendo só? quer férias, tá querendo férias. Está querendo férias, assim. Eu acho. Quem não tá aí, né? Quem que não tá? Quem que não está desejando férias, né? Verdade. Dona Cristiana, boa noite. Boa noite. Professor. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O Boa noite, pessoal já está pessoal. gravando, vai autorizando lá no chat, por favor. Ok. Ô, papai Por fresco. falar em Roberto. O professor Rafael é pai fresco. Como é que é? Ah, O tá com o neném Rafael, aqui. o Rafael é pai fresco. Que coisa Isso, tá com o boa, neném Rafael, aqui. parabéns. Obrigado. Que Tá lindo. vendo? O importante é participar. Boa noite, pessoal. Pessoal que está entrando. Oi, Kate. Boa noite, Tudo professor. bem? Ilma, Tudo boa bem, noite. professor? Tudo bem, pessoal? Fala, seu Roberto. Ô, Boa noite. Roberto! O povo Boa está noite, achando Roberto. Boa noite. falando aqui. O Roberto não vai vir mais, não. É que você tá cansado, Roberto. Enjoou da gente já Vai e chegando já ao tá final de ano, querendo férias. final de Boa noite, semestre, a gente professor. vai ficando recuperando de Então. pneumonia ainda. Esse é o problema, né? Ixi, meu Deus. Então, melhoras aí, Roberto. Obrigado. Boa noite, Michele. Tudo bem? Boa noite. Oi, professor. Boa noite. Boa noite, Karen. Tudo bom? Tudo jóia? Gente, eu não sei se vocês notaram, mas nós estamos passando da metade do curso, hein? Que bom. A Sônia, boa noite.
Boa noite, pessoal. Oi, Osmar, tudo bem, filho? Boa noite. Boa noite. Vou Boa noite. ruim, então vou ficar com duas aparecendo aqui, tá? Sem Para problema. conseguir funcionar. Quer dizer que hoje você vai sentar em duas cadeiras? Fala sério. Eu vou ocupar espaço aqui. Eu sou espaçoso. Boa noite. Elisandra, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professora Cláudia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Por enquanto, é o pessoal de Santa Bárbara que cumprimenta com muitos sorrisos a professora, porque ela era de Santa Bárbara. Ela era, não, ela continua sendo. Mas em breve o pessoal de Montemor vai se alegrar também. Tá? E agora, não sei, Michele, você é de Montemor ou de onde você é? Oi, professor, repete, que eu não entendi a Você é pergunta. de onde? De Montemor ou de outra cidade? Não, eu sou campineira, mas eu casei faz 24 anos que eu moro aqui, então eu já estou quase. Eu vim para cá com 24, já faz 24 que eu estou aqui, então já estou quase meio a meio. Já sou. Quase meio a meio. Então, Montemor. aguarde aí o pessoal de Montemor, que a dona Michele está chegando para dar uma aula também. Boa noite. Boa noite. Ô, Michele, o duro é dar aula depois da Cláudia, né, filho? Porque isso, ela Boa noite, professor Flávio. A Oi, boa responsabilidade noite. aumenta, né? Não é fácil não, filha, mas fica Mas vai atenta ter aí. as férias, né? O pessoal dá aquela. Então. Faz parte. De mim, o povo nem lembra mais da minha aula. O povo já passou 4 disciplinas, já não está nem lembrando mais que eu existo. Não tem problema, não. Eu vou marcar com o terapeuta. Mais um minuto, nós vamos iniciar com quem já está aqui. O povo também está ficando mal acostumado, sabe que ganha 5 minutos para correr na cozinha, ver alguma coisa, eles estão chegando em cima do pedido. Mas aqui é que nem coração de mãe, não tem problema não. Vem um pouco atrasado, mas é importante que venha. Vamos lá, então. Nós estamos na disciplina 5, com a professora Cláudia Darbello, que hoje é professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar. Eu falo hoje, mas já faz mais de um ano. Já fez um ano? Terceiro ano já, professor. É o terceiro. Estou no meu departamento já. Né? Tirar essa blusa. Esquentou. Verdade. Nossa, está terminando o probatório já. Nós vamos, então, ver hoje a segunda live da professora Cláudia. Vamos avisar que na próxima aula vocês vão ter que suportar a aula comigo, não vai ter jeito. A professora Cláudia tem um compromisso e eu espero estar à altura da disciplina que ela está desenvolvendo, porque não é fácil não dar aula junto com ela e depois dela. Mas vamos lá. Eu acho que a gente não tem... tem um aviso, sim. Hoje é dia 17 de junho, todo mundo sabe, a gente abriu um período de praticamente um mês de recuperação de quem está com atividades atrasadas. Mas esse período vai terminar dia 29, impreterivelmente.
Então, aos tutores, aos representantes dos municípios, por gentileza, reforcem com aquelas pessoas que não desistiram, mas estão com coisas atrasadas, para não perder esse prazo, porque depois que fechar isso aí, a gente não tem muito o que fazer, entende? A gente vai ter que apurar quem que vai dessas pessoas que estavam atrasadas, quem vai conseguir continuar com a gente, né? Tá bom? Então, você que está cursando esse curso, conhece pessoas que estão fazendo, que não tá acompanhando muito bem, ou não está conseguindo, ajude a gente a motivar as pessoas para elas não desistirem, né? Ok? Acho que é isso. Passo, então, para a professora Cláudia e vamos todos acompanhar atentamente. Cláudia, eu vou pedir a licença para eu fechar a minha câmera. Eu estou fazendo uma outra atividade paralela, mas vou estar te ouvindo, tá bom? Ok, professor. Só uma correção, professor, que a próxima semana eu não estarei na última. Na última, é verdade. Nem lembrando. Desculpa, Na verdade, eu tenho uma banca em Campinas, mas como é esse horário às 19 horas, eu chego a tempo ainda para a aula. Então tá bom. Dá tempo. Olha aí a correção, gente. Isso, tá bom? Maravilha. Gente, boa noite a todos e a todas. Junho, esse friozinho, né? Finalzinho de semestre, sei que está todo mundo aí tentando ter o último fôlego, né, para encerrar o semestre, mas a gente está na segunda live da nossa disciplina, que está trazendo o tema leitura, que, como eu falei para vocês, é um tema que eu gosto muito, tenho muito prazer em falar sobre esse assunto, é um assunto que eu venho estudando, né, estudei na minha vida acadêmica, e agora profissionalmente também, a disciplina... as disciplinas que eu trabalho na UFSCar também envolvem esse tema de leitura, então vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu venho estudando e pensando a respeito desse tema. E tentando trazer também uma relação, né, com o tema da pós, que é a perspectiva do Charlot sobre a relação do saber, né, como os saberes, sejam eles escolares ou não, como esses saberes se relacionam com a nossa vida, com a nossa existência, seja no âmbito profissional, acadêmico, escolar, enfim. Vamos tentar fazer essa ponte aí, tá bom? Bom, vou fazer uma segunda tentativa aqui, né? Semana passada eu não consegui, mas vou tentar de novo. Hoje é para dar certo, de compartilhar com vocês a minha tela. Aí vocês, por favor, sinalizem para mim se vocês estão conseguindo ver. Ok? Vocês estão conseguindo? Ok. Sim. Parece que hoje deu certo. Olha só, a gente insiste um pouquinho, acaba dando certo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no modo apresentação, para ficar melhor de vocês verem. Ok, gente? Tá aparecendo aí para todo mundo? Sim? Sim. Ai, que bom. Olha, Carol, hoje eu não vou deixar você no apuro de última hora para compartilhar. Hoje eu consegui. Enfim, ainda bem que a gente vai se ajudando aí, né? Bom, gente, vamos lá, então. A nossa disciplina, então, tem o nome de Leitura e Relação com o Saber. E aí, hoje, nós vamos falar sobre a leitura nas práticas escolares. Então, semana passada a gente fez uma reflexão um pouco mais ampla, né, da leitura na nossa vida, nos diversos âmbitos da nossa vida pessoal, e hoje a gente vai falar como que a leitura acontece na escola, ou como ela pode acontecer, né, para que seja significativa para as nossas crianças. E aí, quem já fez cursos comigo, já esteve comigo em outras situações, sabe que eu gosto sempre de começar a aula fazendo uma retomada do que a gente já conversou, né? Então, a gente vai começar fazendo esse exercício. Eu sei que passou uma semana inteira, teve um monte de coisa que aconteceu, mas eu queria retomar com vocês aquilo que ficou mais marcado do que a gente conversou, os aspectos que a gente trouxe, alguns conceitos que a gente trabalhou na aula anterior. Quem consegue se lembrar aí, compartilhar, seja no chat, seja abrindo o microfone. Quem se lembra do que a gente abordou na semana passada a respeito da leitura? Alguém consegue lembrar? Pois não, Osmar. Tá dando para me ouvir? Tá muito ruim o som, desculpa. Aí, tá dando?
Olha, eu lembro que você falou da história da leitura, pessoas outras não, até chegar na nossa época. Eu fiquei meio com uma pulga aqui na cabeça, aqui, né? Como é que fala? Grilo na cabeça. Quando você falou de Miguel de Cervantes, eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, mas como Miguel de Cervantes, ele vivia da literatura, ele não queria que as pessoas lessem, eu não entendi muito, né? Principalmente com o marco de Dom Quixote, que é um marco na história, tá? Depois eu ia até questionar isso, mas enfim, é isso daí que eu lembro, entre outras coisas. Isso, Osmar. A gente começou com esse panorama histórico, né? Trazendo algumas controvérsias, vamos dizer assim, né? Nessa leitura que tem esse caráter dúbio, né? Para quem teve a oportunidade de ler o texto da aula da semana passada, que era o da Michelle Petit, ela vai trazer isso de uma maneira um pouco mais aprofundada do que a gente abordou na aula, né? Dizendo que, assim, olha, até mesmo hoje, o leitor é visto como, na prática, na realidade, né, embora o discurso sobre leitura seja sempre unanimidade, nas práticas sociais, muitas vezes, as pessoas que leem muito, que estudam muito, né, ou que gostam muito de ler, são mal vistas pelas pessoas que estão em volta. Ou porque, tá lendo, não está fazendo o trabalho, não está ajudando nos trabalhos, né, a Michelle Petit pesquisou muito pessoas de grupos marginalizados, de comunidades mais vulneráveis, onde o trabalho tem essa importância, né? Então, a leitura fica nesse lugar meio dúbio, né? Mas a pessoa só fica lendo, não trabalha. Ou os meninos que leem muito, leem escondido para não serem colocados, né? Como, gostam de coisas de meninas, enfim. Então, ela traz um pouco isso. E aí a gente fez esse resgate histórico, trazendo vários episódios em que a leitura foi vista de modo, às vezes, perigoso, às vezes controverso, ou como algo que tem que ser tutorado, né, delimitado, só se lê algumas coisas e outras não, enfim. E aí, pegando o exemplo que você trouxe, né, Osmar, do Quixote, né, realmente, de fato, é um clássico da literatura mundial, tem muitas edições, né, até hoje, e foi um livro de muito sucesso, mas o aspecto, eu peguei um detalhe, né, da obra para exemplificar que o personagem principal, o Dom Quixote, na história original, né, talvez tenha outras versões agora, mas na história original, ele perde a razão, vamos dizer assim, ele se torna um cavaleiro andante, sai pelo mundo, combatendo moinhos de vento, enfim, de tanto ler, tá? De tanto ler os romances de cavalaria da época, que eram famosos na época. E tinha uma crítica aí embutida desses romances como algo alienante, tá? Que eram, né, os textos que, vamos dizer, populares da época, né? Vamos dizer assim, os best-sellers. Então, tinha essa crítica do autor, de maneira não explícita ali, né, em relação a essas leituras que poderiam ser alienantes, enfim. Então, mas é um aspecto da obra, né, é um detalhe que eu trouxe aqui para exemplificar essa percepção, nem sempre só positiva sobre a leitura. Olha, nem sempre a leitura é vista só como algo positivo. Então, foi nesse aspecto. Estou vendo vários aí com a mão levantada. Vou passar a palavra de novo para você, Osmar. Depois estou vendo a Cristiana. Isso eu achei realmente. Que ele estava fazendo uma crítica a quem fazia essa leitura desses contos de cavalaria, mas não da literatura geral, mas especificamente do conto da cavalaria. Disso eu achei. Valeu, só isso. Boa noite, professora. Boa noite a todos os colegas. Vocês estão me ouvindo bem? Eu lembro que você falou dos 4 tipos de leitores, né? E também falou da questão de quando a gente tiver uma leitura muito fechada, a gente não pode abrir o olhar para outras coisas, né? Eu lembro que você falou do leitor crítico,
né? Que é aquele que ele lê, mas que ele também insere, ele que critica, mais ou menos isso aí, gente. É isso, professora. Isso mesmo, Cristiana. E aí você foi para outra ponta da aula, né? A reflexão que a gente fez do meio para o final, né? Falando sobre os modos de ser leitor. E a gente elencou ali 4 modos de ser leitor, que foi a reflexão principal da nossa aula, né? E tem gente colocando no chat aqui também um outro aspecto que a gente também abordou, que foi dos tipos de leitura. Então, para sistematizar, né? Não sei se mais... Aqui, para mim, não está aparecendo ninguém com a mão levantada. Tem algumas pessoas no chat que colocaram, a Sandra colocou, né, sobre os tipos de leitura. Então, depois de fazer essa reflexão, né, de que, olha, leitura não é sempre igual, não é sempre só uma coisa positiva, né, nem do ponto de vista do leitor, nem do ponto de vista da sociedade em geral, né, como a princípio a gente pode pensar. E a gente trouxe, então, a partir de um autor que se chama Luiz Percival Leme Brito, é um autor brasileiro que pesquisa também a leitura. Ele vai dizer que a leitura não é boa ou má em si, que ela depende, primeiro, do que se lê, dos objetos, né? Quais são os objetos do que se lê e dos modos de leitura. E aí, vocês estão lembrando aqui no chat, estou vendo, né? Quando a gente fala, então, do que se lê? Eu trouxe para vocês 3 tipos de leitura. A leitura utilitária, que é aquela leitura mais superficial, mais corriqueira, né? Que a gente faz no nosso dia a dia o tempo todo. Olhar a hora do relógio, olhar o preço de um produto, olhar uma informação, o link da live, o horário, qual aula que é, enfim, as informações mais pontuais, que são muito importantes. Esse tipo de leitura é uma leitura que está muito presente no nosso dia a dia, mas que não tem ali um potencial, né? Que é esse potencial transformador da leitura que a gente costuma se referir. Em segundo lugar, a gente falou sobre a leitura instrucional, vamos dizer assim, essa leitura mais informativa, que a gente faz no âmbito acadêmico, profissional. São as leituras instrutivas, de qualquer forma, para aprender alguma coisa, para se informar. São leituras um pouco mais densas do que essa primeira, utilitária, mas que também tem um alcance, vamos dizer assim, pontual. Então, a gente leu a receita, aprendeu a fazer a receita ali, realizou, ok. A gente leu uma notícia, logo mais se esquece dela, não reflete sobre ela, enfim, ela passa, né, sem mudar nada na nossa vida ou no nosso ponto de vista. E, por último, a gente falou sobre a leitura pessoal, que é essa leitura que tem um maior potencial, né, a gente trouxe, para ampliar os nossos horizontes, para fazer a gente repensar as nossas ideias, né? Que são as leituras mais densas, muitas vezes as leituras mais desconfortáveis, aquelas leituras que a gente faz, nossa, mas que texto difícil, ou, né? Ou que a gente faz porque a gente gosta, nossa, eu adoro esse tipo de texto, eu adoro ler literatura, ou eu adoro ler, enfim... sobre um tema que me interessa, sobre até esse exemplo, educação respeitosa, né? Foi um tema que eu li muito quando os meus filhos eram menores. Então, são as leituras que nos mobilizam para pensar a nossa própria vida, para pensar a nossa maneira de ver o mundo. Enfim, então, esses são os objetos de leitura. E aí, a gente seguiu falando aquilo que você colocou, né, Cristiana, que são os modos de ler. Então, para além dos tipos de leitura, tem também os modos de ler, que jeito que a gente lê. E aí nós trouxemos, então, 4 tipos de leitores, né? E convidei vocês aí a terem esse olhar, que tipo de leitor será que nós temos sido, né? E aí a gente tem, alguém se lembra? Alguém consegue colocar algum deles? Professora, vou ler aqui o que eu anotei, tá? É assim, primeiro você falou do leitor autocentrado, né, que é aquele que projeta a sua própria imagem sobre o texto, identificando com alguns aspectos, né, então ele se identifica com alguns aspectos com os quais ele se sente reconhecido ou representado. Exemplo, aí tinha um leitor, tinha uma biblioteca, um bebê, deixa eu ver,
livros que eram picotados. Por exemplo, ele tinha ele picotava livros, lembra que você deu esse exemplo, né? E o que não concorda, e ele joga fora e só fica com aquelas partes que faz bem para ele, que ele só lê o que ele gosta, entendeu? Se ele não concorda com aquilo, ele dispensa, entendeu? Aí você falou do leitor inocente, né? Que é aquele que acredita em tudo que ele lê, né? Aí você falou do leitor dogmático, que é aquele que tem ideias, que lê de forma que o elemento ideológico sofre uma hipertrofia em relação aos outros aspectos. Ele supervaloriza no texto tudo o que reforça sua visão ideológica e subestima tudo que não se adeque a ele. Exemplo, leituras em rede social, não conseguimos assimilar direito às coisas. E depois você falou do leitor dialógico, né, que o sujeito da compreensão enfoca a obra com sua visão de mundo já formado, seu ponto de vista, de suas posições. Em certa medida, essas posições determinam a sua avaliação, mas neste caso, elas mesmas já não costumam, não são imutáveis, né? Elas sujeitam-se à ação da obra e sempre traz algo novo. Aí foi isso, aí você foi falando e eu fui anotando, professora, anotando, desesperada. Gente, pode já dar parabéns, 10 parabéns para Elisângela, viu? Elisângela, você conseguiu retomar certinho, inclusive os exemplos, né, que eu trouxe na aula. E é exatamente isso, Elisângela, que você trouxe, né? Esses 4 modelos de leitor, que em algum momento da vida, gente, todos nós vamos ser, né? Tem horas que a gente vai querer ser esse leitor autocentrado, só vou ler o que eu gosto, só vou ler aquilo que me faz bem, leituras amenas, né? Só para me distrair. Tem horas que a gente vai ser esse leitor mais inocente, que é crédulo, né? Acredita naquilo que lê. Muitas vezes a gente vai se pegar distraidamente acreditando em algo que a gente lê sem checar, sem verificar, né? Muitas vezes a gente vai ser também esse leitor ideológico, dogmático, né? Se o primeiro lê aquilo que gosta, esse terceiro, ele só lê aquilo que ele já acredita, que ele já concorda. Então, se o outro busca leituras amenas, né, que não confronte ele, não faça ele pensar, esse aqui só vai procurar aquele que reforça aquilo que ele já pensa, né, o leitor dogmático. E aí, por último, o leitor ideal, vamos dizer assim, né? Aquele leitor que todos nós devemos procurar ser, pelo menos em algumas circunstâncias, né? Tudo bem se a gente for os 3 primeiros, o que a gente não pode nunca ser esse 4º leitor, que é o leitor dialógico, né? Que é esse leitor mais crítico, que vai com as suas ideias para o texto, porque todos nós temos ideias, mas que também se abre para repensar, para pesquisar mais sobre o assunto, para ler outras coisas sobre o assunto, para se questionar, para refletir sobre aquilo que leu, né? Então, esse é o leitor ideal, né? Que a gente, então, e esse é o tipo de leitura, né, que tem maior potencial de ampliar a nossa mente, de nos fazer mais sabidos, vamos dizer assim, essa leitura, que é essa que a gente geralmente se refere, né? Quando a gente fala como é importante ler, né? A gente está falando geralmente dessa leitura, né? Dessa leitura mais profunda, vamos dizer assim. E aí eu trouxe aqui, então, uma síntese, né? Que a leitura é múltipla, há diferentes tipos de leitura, né? Com maior ou menor potencial para constituir a nossa visão de mundo, e também há diferentes posturas leitoras, né? E a gente deve procurar também, né, assumir essa leitura assumir essa postura do leitor dialógico. Mas vocês estão aí muito afiados, viu? Com as informações que a gente conversou na primeira live. Bom, hoje, então, nós vamos avançar um pouquinho na nossa reflexão, partindo desses conceitos que a gente já abordou, né, da importância dessa leitura mais aprofundada, mais densa, que muitas vezes é mais desafiadora, né? Que não é aquela leitura gostosinha, muito fácil de fazer, né? E como a gente faz essa leitura na escola. Por quê? Eu sempre costumo dizer, né, para os meus alunos na graduação, que estão se formando lá professores, né, se não for na escola, onde vai ser? Né? Se não for na escola, que as crianças tenham oportunidades de conhecer diferentes textos, de
fazer uma leitura mais aprofundada, mais crítica, onde vai ser? A escola tem esse papel importante de dar acesso a esse tipo de leitura, né? E aí, partindo desse pressuposto da escola como esse lugar privilegiado de fazer essas leituras, a gente vai falar um pouquinho da leitura de literatura, que eu vou puxar a sardinha, né, para o meu lado aqui. A leitura de literatura é um tipo de leitura que eu venho estudando, e vários autores vão dizer que essa leitura de literatura, ela é um tipo de leitura privilegiado para a gente se repensar, para a gente ampliar os nossos horizontes. Tem uma autora, que é a Maria Amélia Dalvi, ela também é uma autora brasileira que estuda leitura de literatura, e ela vai dizer o seguinte, olha, eu vou iniciar, então, a nossa reflexão de hoje com esse trecho dessa autora. Ela diz o seguinte: os textos literários, pelo modo como utilizam, reinventam, potenciam, sob todos os pontos de vista, as línguas, as memórias, as experiências ou as vivências sócio-histórico-culturais, os povos, as comunidades, cooperam na constituição de identidades, vamos pensar identidades do leitor, não unitárias, não individualistas, não estanques, né, paradas determinadas, né, pré-determinadas, ou essencialistas, subjetivas ou coletivas. Quer dizer, tanto no individual como num grupo, numa coletividade. Permitindo, olha o que a leitura de literatura possibilita, essa autora está defendendo, permitindo a leitura de tempos, espaços, forças e formas, tramas e trapaças, tropeços e truques da vida, sendo, portanto, meio e fim de nosso processo infindável de humanização, de abertura a si, ou seja, para se repensar, e ao outro, para olhar para o outro, para o diferente, né? De perto e de longe, do conhecimento e reconhecimento. Os textos literários têm sido também um lugar de diálogo com outros textos e outros povos, de outras terras, de outras culturas e com outras pessoas tão distantes e tão próximas de nós. Vejam que beleza, né, dessa reflexão. O que essa autora e vários outros que estudam a leitura literária, eles vão trazer é que a leitura de literatura tem esse potencial, né, esse enorme potencial, mais do que outros tipos de texto, mais que os textos informativos, mais que os textos instrucionais, enfim, se a gente pegar os outros gêneros aí, né, que a leitura de literatura, como ela nos coloca, né, ela faz com que a gente entre naquela história. Vocês já devem ter ouvido, né, uma frase que diz, olha, o leitor, ele vive várias vidas numa só vida. Né? Então, esse tipo de leitura permite que a gente se coloque em lugares de tempos, espaços, de perspectivas que a gente nunca poderia viver. Porque a leitura de literatura faz isso, né? A gente entra naquela história, a gente consegue se colocar naquele lugar, daquele outro personagem, daquele protagonista, sentir as aflições, entender o que ele está agindo, mesmo que seja totalmente diferente, né, do que a gente agiria, mas a gente consegue se colocar nesse lugar do outro, que já se disse, né, é um lugar impossível de se estar, né, mas a literatura permite isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa leitura, né, como uma forma privilegiada e que precisa ser olhada dessa forma na escola, né, porque muitas vezes na escola a gente lê literatura como a gente lê os textos informativos, a gente lê literatura, olha, as professoras de educação básica que vão concordar comigo aqui na escola, a gente muitas vezes pega o texto literário e o que a gente faz? Pede para a criança grifar a rima, achar o verbo, passar para o plural, certo? A gente não faz isso? A gente faz, né? Porque tem os conteúdos escolares e a gente precisa, né, dos textos e gente, tudo bem, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. O que a gente vai dizer aqui é que, olha, não pode ficar só nisso. Não dá para usar o texto literário só desse jeito, porque senão a gente está podando, né? A gente está impedindo todo esse potencial do texto literário de olhar de um outro jeito, de ver a beleza da escrita, de se colocar no lugar do outro, de ampliar nossa percepção, né? Então, a gente precisa olhar para a leitura literária com
esse olhar estético, com esse olhar de humanização que a leitura literária privilegia, tá? Bom, e aí vem a pergunta, né? Nossa, mas como a gente faz isso, Cláudia? Porque é difícil, gente, não é fácil, né? Cada vez mais a escola tem demandas e demandas, e o currículo, né? E as metas, e as avaliações externas, e os programas, e os projetos, e os livros didáticos, né? Todo mundo aqui que está na sala de aula, que tem uma convivência ali, né, com a sala de aula, sabe que as demandas nos engolem. Se a gente não tomar cuidado, né, a gente vai nesse ritmo frenético, sem se dar conta do que a gente está fazendo, né? Então, hoje a gente vai fazer uma pausa aqui para pensar, opa, será que não dá para fazer um pouquinho diferente? Será que a gente não consegue expandir um pouco, né, isso? Não fazer só desse jeito, né? Então, eu trouxe aqui 3 aspectos que, a meu ver, a partir da minha pesquisa de doutorado, né, que eu concluí no ano de 2020, foi sobre práticas de leitura. Então, 3 desafios que se colocam para a gente em relação à leitura na escola. O primeiro desafio, gente, para que a gente aproveite esse potencial da leitura, está relacionado à utilização da leitura como conteúdo escolar. Como eu disse, gente, os textos, eles são para ser usados mesmo na escola, e que bom que hoje em dia eles estão lá na escola, né? Teve uma época, na época da minha escolarização, provavelmente a de vocês aí nem livro tinha, né? Era só o livro didático quando tinha, e lousa, né? Então, que bom que os textos, os livros, as bibliotecas, as salas de leitura, os cantinhos de leitura, eles estão presentes na escola de hoje. E aí, um primeiro desafio é como a gente vai para além de utilizar eles como exclusivamente conteúdo escolar. Que eles vão ser usados para conteúdo escolar, isso é fato. A escola está ali e o conteúdo está, né, dentro do programa, vamos dizer assim. Mas a gente precisa olhar para esses textos, para a riqueza desse texto, para ultrapassar essa lógica, né, de utilizar apenas para o conteúdo escolar. O texto que é da leitura complementar da aula de hoje, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, mas ele traz uma pesquisa de uma colega nossa, inclusive aqui, mora acho que em Campinas, que é a Renata Frauendorf. Ela fez a pesquisa dela mais ou menos no mesmo período que eu, sobre leitura na escola, e entrevistou as crianças. E aí ela traz um texto que, quando ela pergunta para as crianças por que as crianças acham que é importante ler, no contexto da escola, né, ela fez essa pergunta, por que é importante ler? E as crianças respondem, assim, quase todas as crianças, é importante para arrumar um emprego. É a primeira resposta que aparece, é importante para ganhar dinheiro, é importante para passar de ano. Então, vejam como essa lógica utilitária da leitura, né, ela está tão forte que as crianças não conseguem pensar por que a gente lê, por que é importante ler? Importante para aprender, para ampliar, tudo isso que a gente vem falando, né, para ampliar nossa visão de mundo, para ter novas ideias, para conhecer coisas novas. Não, a leitura é para arrumar um emprego, é para passar de ano. Então, vem com essa lógica muito utilitária, né, a leitura sempre para fazer um exercício, sempre para completar as questões de interpretação, sempre para uma coisa utilitária, né, que não abre espaço para pensar, para conversar, para refletir sobre o conteúdo daqueles textos. Não sei se nas escolas de vocês isso acontece, mas eu imagino, né, que seja, se a gente perguntar para outras crianças, para as crianças das nossas escolas, das escolas que vocês estão hoje, provavelmente há uma grande chance delas também responderem isso. A gente lê para passar de ano, para ter um bom emprego, enfim, então esse caráter utilitário, né? Um segundo aspecto que está muito presente, que ingessa as nossas práticas de leitura na escola, é a questão da leitura delimitada pelos não saberes das crianças. Gente, e aí aqui, vou fazer um parênteses, porque eu nem olhei aqui os nominhos de vocês aqui no nosso grupo hoje, mas posso apostar que somos mulheres. 90%, provavelmente, ou mais, né? 90 e tantos %. E aí, nós, mulheres, somos socializadas, vamos pensar assim, desde pequenas, para essa questão do cuidado,
né, da atenção com o outro, do cuidado, ensinar. E aí, vamos lá, olha, mulheres, mães, maioria de nós, né? Então já se soma um perfil feminino, um perfil de sermos mães. Eu acredito que também a grande maioria de nós aqui somos mães. E aí, né, vem mais esse perfil. Olha, mãe também, mãe é aquela que cuida, que arruma a criança, que olha, ali se tem lição, que prepara tudo, deixa tudo em ordem para ir para a escola, enfim, mãe é aquela que está sempre atenta a todos os detalhes da vida da criança. Então, somos mulheres, mães. E aí, em terceiro lugar, a gente escolheu qual profissão? A maioria de nós aqui, professora, ou, né, algo relacionado à educação, a esse universo escolar. Então, veja, se soma mais uma camada, né, esse nosso perfil, que é o da educação, o campo da educação, que, por essência, tem esse caráter de ensinar, de cuidar. E aí, vejam, a gente, sem se dar conta, a gente vai reproduzindo uma forma de ler na escola, que é sempre aquela de dar o texto exato, do tamanho exato, de forma que a criança, né, consiga ler e que seja um texto muito complicado e que não seja um assunto que a criança não consiga entender. Então, a gente vai nesse excesso de cuidado, né, esse excesso de zelo que está incorporado na nossa prática, né, pessoal, familiar e profissional, a gente mistura tudo, e aí a gente tem a tendência, né, algo que eu observei ao longo aí de algumas experiências com crianças em salas de aula, que a gente tem essa tendência de delimitar os textos para as crianças. Então, a gente lê o poema bem curtinho, só quando está no primeiro ano, a parlenda. E que também, parênteses, né? Ó, perfeito, lindo trabalhar com parlenda no primeiro ano. Já trabalhei, é ótimo, e tá tudo certo, tem que trabalhar assim. Não dá para ficar só nisso, né? O que eu estou trazendo aqui é que muitas vezes a gente, inclusive, cerceia a criança, a gente impede a criança que ela. Por que não? Por que não ler textos maiores? E se ela pegar um livro maior, a gente vai dizer não? Pode parecer falando assim, não, imagina, ninguém vai fazer isso, né? Mas em uma das práticas que eu acompanhei, né, em uma certa circunstância, uma colega professora que super dedicada, comprometidíssima, excelente professora, as crianças estavam lendo, né, na sala de leitura, e tinha um grupo de crianças que era o grupo de crianças que ainda não estava alfabetizado. E lá na sala de leitura eles pegavam, né, livros mais diversos, e revista Ciência Hoje, e aquelas coisas, né? E aí, ela, sem se dar conta, ela pegava, para essas crianças que não sabiam ler, quando essas crianças pegavam os livros maiores, os livros, as revistas Ciência Hoje, ela, com todo jeitinho, com toda delicadeza, mas ela falava assim, dá licença, ó, esse aqui que é para você ler. Que eram os livrinhos de poucas páginas, com letras bastão, que a gente chama, né? Letra bastão, texto curto. Ah, esse aqui que tem a letra A, esse da letra D. Por quê? Nesse cuidado, nesse excesso de zelo, né, ela delimitava as leituras das crianças só para aquilo que estava dentro do conteúdo que aquela criança deveria aprender, vamos dizer assim, que ela poderia aprender. Então, muitas vezes a gente encaixota demais, né? Em vez de expandir as experiências de leitura das crianças, a gente delimita, né? Encaixotando tudo. Não, para o primeiro ano são esses livros, para o segundo ano são esses livros aqui, tem até os acervos separados, né? Muitas vezes na escola. Mas e se a criança do primeiro ano, se ela quiser ler um livro de mais páginas, ela não pode? Ela não pode tentar? Então, percebem como muitas vezes a gente diminui as oportunidades, né, em vez de ampliá-las. E aí, em terceiro lugar, a gente tem também restrições relacionadas à organização do espaço e do acervo. Porque, gente, né, as nossas escolas públicas não têm um acervo ilimitado. A gente tem dificuldades de recurso, a gente tem poucas pessoas para cuidarem dos espaços, para organizarem. Os materiais, eles são limitados, né? E aí, muitas vezes, a gente tem estratégias de sobrevivência, né, na escola pública, que então a gente coloca
pequeno grupo, um pequeno acervo de livros para cada classe, porque se acabar o acervo, não tem outro. A gente pega os livros mais baratinhos para poder dar na mão das crianças, porque pelo menos se estragar, né? Não tem tanto problema, vamos dizer assim. Então, porque a gente não tem tanto acervo, né, e tantos recursos, é uma luta na escola pública, então a gente acaba delimitando, é um desafio mesmo, né? A Elisandra trabalhou comigo, e a Elisandra vai lembrar lá no Dagmar, né, Elisandra, quando, pela primeira vez, aí ela balançando a cabeça, chegou, né, acervo na escola, a gente conquistou a sala de leitura naquela escola, que tem o maior orgulho, que ela existe até hoje, né, uma sala de leitura linda, com todo zelo, né, que a gestão manteve essa sala de leitura já há décadas, né, e que as crianças frequentam, e é uma coisa linda de se ver. Mas quando chegou o nosso primeiro acervo, olha, isso deve ser 2008, 2009, por aí, a primeira vez que foi comprado um acervo para as escolas públicas de Santa Bárbara, né, para além daquele que vinha do governo federal e que era incerto, né, a gente tinha um medo tão grande de usar aquele acervo, porque o acervo era contabilizado, a gente assinava um documento, né? Eu assinava para receber, e daí, consequentemente, cada professor assinava, e a gente tinha que prestar contas no início do ano e no final do ano, né? A gente tinha que prestar contas mesmo daquele acervo, e era um medo tão grande daqueles livros, porque eram livros caros, era um acervo lindo, de qualidade, atualizado, e a gente morria de medo de usar aquele acervo, né? Que bom que acho que hoje, né, as coisas, assim, mudaram um pouco, né? Talvez tenha mais livros, mas, né, naquele período a gente tinha muito medo. Então, e isso é um fato, é uma realidade, né? Às vezes a gente não tem muitos livros, às vezes a gente leva da nossa casa os livros para os alunos lerem, né? Mas como a gente faz para que isso não seja um impedimento para as crianças lerem, para que dentro dessas condições, que não são as ideais muitas vezes, como a gente faz para que, poxa, os livros são das crianças, né? São para elas. Como a gente se liberta, né? Desse medo e dessa preocupação, às vezes excessiva, né? Às vezes por conta das condições, e às vezes porque a gente interioriza, né, essas restrições e acaba não abrindo esse espaço para as crianças, né? Então, aqui são três pontos de atenção que eu, na minha experiência, né, eu acho que são questões preocupantes na escola, né, que muitas vezes delimitam aquilo que a gente oferece para as crianças. Eu não sei se alguém gostaria de comentar, tem alguma dúvida, se concorda, se não concorda, se tem outros aspectos que também são desafios na escola em relação à leitura. Pois não, Elisângela, pode falar. Quando eu comecei a dar direção de uma escola, né, que eu estou até hoje, no início eu tive esse problema. A biblioteca, né, tinha uma pessoa responsável, e tinha lá tudo certinho, para primeiro ano, para segundo ano, e você falando, eu estou assim, vendo aquilo, era tudo separadinho. E aí, lógico, que tinha professora, por exemplo, professora de terceiro ano, ela queria deixar os alunos dela ler de quinto ano, livro de quinto ano, né? E essa pessoa não queria deixar, né? Não, tá aqui, tá certinho, né? E aí, me chamaram, né? Aí eu falei assim, mas qual é o problema? Né, se a criança está junto com a professora, ela tem curiosidade, deixa ela ler. Mas aí pode estragar. Não, mas o livro é das crianças, né? Não, mas é que quem estava aqui em 2000 e tal, explicou assim, que não podia, e tal, e tal. Eu falei, não, deixa as crianças lerem, né? Os livros é para eles. Mas olha, você tem que ver o trabalho, né, que a gente teve para mudar isso. Porque a concepção dela era que não podia mesmo. As crianças de primeiro ano tinham que ler livro de primeiro ano, as crianças de segundo, entendeu? Então, é bem assim mesmo. Foi difícil para ir mudando, mas aos poucos a gente foi conseguindo melhorar. Mas tinha esse problema aí, elas não queriam deixar.
Elisângela, e na verdade eu penso assim, né, que todos nós estamos sujeitos a reproduzir esses padrões, vamos dizer assim, porque eles são tão comuns, né, na escola, a questão do pouco acervo, né, não ter quem arrume, então se a gente deixa as crianças livres lá, quem que vai organizar depois esse espaço, quem vai guardar de volta os livros, né, então por isso que a gente coloca, né, os livrinhos do primeiro, os livrinhos do segundo, muitas vezes, esse cuidado, né, que muitas vezes é um excesso de zelo, não, eu não vou dar, esse livro é muito complicado, e lógico, gente, não estou falando de nada inadequado, né, estou falando acervos de crianças, né, então se está ali, se é um acervo para as crianças, por que delimitar, né, mas às vezes a gente reproduz essas coisas, na melhor das intenções, sem parar para pensar, né? Porque sempre se fez assim, já estava assim, já era organizado assim, o acervo já é assim, para primeiro ano só ler Parlenda, só ler Cantiga, no segundo ano esse gênero, no terceiro, que a gente, em vez de expandir, a gente vai delimitando as possibilidades das crianças. Né? Isso mesmo. E se a gente não tomar cuidado, a gente reproduz, né? Sem nem se dar conta disso. Não, e dá um trabalho para a gente convencer a pessoa, sabe, que é importante sim a criança ter o acesso, né, aos livros, né, e que se por acaso estragar, a gente vai atrás, o importante é que eles estão lendo, que eles estão pegando o livro, né, então, mas o convencimento às vezes é difícil também para as pessoas. Sim. Alguém tinha levantado a mão? Parece que eu vi, mas agora não está aparecendo aqui para mim. Oi, professora, foi eu. Boa noite. Pois não, Matheus. É que eu ergui e ela baixou sozinha aqui, eu não sei se foi eu que cliquei 2 vezes. Mas, enfim, a gente também muitas vezes subestima a criança também, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu fui educador de uma turminha de 2º e 3º ano do Fundamental, e é um bairro, assim, um pouco complicado, né? Tem suas singularidades, e muitas das crianças ainda não eram alfabetizadas. E aí eu inventei de ler O Pequeno Príncipe com eles, né? E aí algumas educadoras lá também falaram, nossa, mas esse livro é muito extenso para as crianças, traz umas reflexões muito complicadas, eles não vão engajar, não vão conseguir prestar atenção. E eu insisti, porque é um livro que eu gosto muito, né? Aí eu falei, não, vou insistir e vou tentar. E por incrível que pareça, eu fazia assim uma leitura de um capítulo por uma parte do livro por semana. As crianças ficavam ansiosas pelo momento de ouvir a continuação da história, saber qual planeta que ele ia, quem ele ia encontrar, sabe? E foi uma leitura que reverberou ao longo do ano, porque eles sempre que acontecia alguma situação, eles falavam, eu foquei bastante na parte da raposa, né? Quando ela fala sobre o cativar, e aí tudo eles falavam, olha lá, ele tá me cativando, tipo assim, tá me agradando, sabe? Fazendo amizade. Então, a gente não pode subestimar, né, o interesse da criança, o conhecimento que ela tem, a reflexão que ela pode trazer sobre alguma leitura. Nossa, Matheus, que legal. Olha, concordo plenamente com o que você está trazendo. Eu mesma li uma vez com os meus alunos do 5º ano, O Pequeno Príncipe, e também foi uma leitura deliciosa, que a gente fez também em pequenas doses, vamos dizer assim, lendo um capítulo ou menos por dia, mas eu concordo com você, às vezes a gente subestima as crianças, e isso combina também com aquilo, né, que a gente estava falando, de tutorar, de delimitar, de a gente achar que só pode ler aquilo que a criança já tem condições de entender. Olha, mas se a gente está aqui falando que a leitura é essa oportunidade de expandir, então, seria o mesmo que comparar se a gente só lesse aquilo que a gente já sabe, que a gente já aprendeu. Que leitura é essa, né? A gente também não entende tudo que a gente lê, muitas vezes. A gente pega textos desafiadores e justamente esses que nos ajudam a aprender mais, a pensar, a refletir. Então, a ideia é justamente essa, né? Da gente expandir, da gente ampliar as oportunidades, né? E não delimitá-las. É isso aí. Gente, vamos então caminhando, né? Então, a gente tem esses desafios, eles estão postos na escola, e esses e muitos outros, né? Mas saber deles, ter consciência, né, dessas delimitações que muitas vezes a gente reproduz sem se dar conta, ajuda a gente a tomar mais cuidado e não fazer dessa forma, né? Fazer diferente. E aí, então, a gente está caminhando para
a terceira parte, né, da nossa live. Então, a gente fez uma parte de retomada, fizemos uma segunda parte falando dos desafios, e agora eu vou para uma terceira parte em que a gente vai falar, mas então, como fazer a leitura na escola, né? Porque tem desafios? Tem, mas, poxa, tem possibilidades também, né? E aí, o caminho que eu escolhi para conversar com vocês, né, sobre essas possibilidades, é a gente olhar para a esperteza dessas crianças, né, para como elas nos surpreendem, como o Matheus trouxe, né, e então eu trouxe aqui 3 situações que são situações reais da sala de aula, também dessa mesma escola, onde eu acompanhei as práticas de leitura das crianças, e que mostram como elas nos surpreendem positivamente, muitas vezes, né? Então, são 3 situações. A primeira delas que mostra essa esperteza desses pequenos, grandes leitores. A segunda, que fala do interesse das crianças pelos textos pessoais, aqueles que tocam, né, eles de maneira pessoal, e leituras desafiadoras. E, em terceiro lugar, o direito das crianças às opiniões autênticas, que elas também podem gostar ou não gostar e precisam exercer esse direito, né, de gostar ou não gostar dos textos, porque só assim a gente exercita o gosto de ler, né? Se a gente tem oportunidade de experimentar diferentes gêneros, temas e tipos de texto e autores, estilos, para poder encontrar o que a gente gosta. Então, a gente precisa abrir esse espaço para as crianças também, né, na escola. E aí eu vou compartilhar com vocês, então, esse primeiro episódio. É um episódio que aconteceu nessa escola, né, e que eu estava conversando com as crianças, e pergunto para eles assim, olha, se eu tivesse que escolher um livro muito legal aqui para eu ler para os meus alunos, né, que livro vocês falariam que é muito legal? E aí tinha aquele aluno lá que era o mais espivitado da turma, né, aquele que não parava no lugar, que aqui eu chamo de Caio, e ele fala assim, eu falaria que é esse aqui. E começa a percorrer a prateleira buscando um título que parece que está na memória dele, né? Esse aqui, vai procurando. E ele traz um exemplar de uma coleção. Trata-se de um livro grande, com grande quantidade de páginas e de texto extenso, geralmente indicado para os leitores fluentes. Sabe aquelas coleções infanto-juvenis? E era uma turma, um detalhe importante, era uma turma de 2º ano, ali, recém-alfabéticos, crianças no início da leitura, né? E eu falo, nossa, dessa coleção que você gosta? Pega o livro e leia o título em voz alta, Dormindo Fora. E eu pergunto, o livro tinha, sei lá, uma centena de páginas, né? Você já leu esse livro? Ele acena positivamente. Mas vocês pegam essas coleções quando vocês estão aqui na biblioteca? E o meu estranhamento, né, minha insistência, se deve ao fato de eu nunca tinha visto nenhum daqueles alunos lendo esses livros, esse tipo de livro para criança, né, que é a literatura infanto-juvenil. E ele continua afirmando que sim com a cabeça, né? Então, eu insisto, mas a professora deixa vocês pegarem esse livro? Aí ele fala assim, não, mas ela põe na nossa mesa, aí a gente escolhe. E aí, tá estranha essa história, né? Mas esse livro aqui, ela já colocou na mesa para vocês lerem? Aí ele fala, não, mas eu já li. Aí eu falei, mas quando você leu? E aí o Caio faz assim, quando eu sentava lá, que era sentado na cadeira que ficava perto da prateleira onde tinham essas coleções, né? Ele aponta para a mesa da sala. Olha, tem muitos. Quando eu sentava ali, eu pegava e eu lia. Gente, vejam que interessante. Esse livro não era um livro destinado, vamos dizer assim, para os alunos do 2º ano. Era um livro infanto-juvenil que provavelmente a gente, na nossa visão de professora, deixaria para o 5º ano, né? 4º, 5º ano. E essa criança, né, tinha uma preferência por esses livros e ele depois, na conversa, ele demonstra que ele, de fato, conhecia a coleção, conhecia as histórias, vários livros, e que ele conseguia pegar o livro sem que a professora provavelmente se desse conta, né, e ler aquilo que ele queria ler. Então, um primeiro exercício para a gente, né, de abrir o nosso olhar, de despertar a nossa atenção, para permitir que as crianças leiam o que elas gostam, o que elas desejam, o que elas querem ler, né? Não apenas ler para aprender tal coisa, ler para
fazer tal lição, enfim, que elas tenham oportunidade de ler, por prazer, né? Ninguém aprende a ler, a gostar de ler, para fazer lição. Não é assim que a gente aprende a gostar de ler, né? A gente aprende a gostar de ler lendo aquilo que a gente ama, os temas que nos despertam interesse, que nos emocionam. Então, em vez dos caios, né, terem que fazer isso disfarçados da gente, né, escondidos da gente como professora, é que a gente permita, né? Tem lá um tempo na sala, tem um acervo na sala, vamos permitir, né? A Alicélia está falando, ler por prazer, exatamente, todos nós, leitores, nos permitimos ler por prazer, né? Ler aquilo que a gente gosta, deixar um livro que a gente não gosta de lado. Então, a gente precisa permitir isso às crianças também. E aí, uma segunda situação, né? Uma segunda oportunidade de aprendizagem, vamos dizer assim, que as crianças nos mostram, né? É o interesse pelas leituras difíceis, pelas leituras desafiadoras. Deixa eu abrir aqui o chat, que eu vi que alguém colocou alguma coisa aqui. Por isso, conto muitas histórias para os meus pequenos que ainda não sabem ler. Ai, e Marlice, essa é uma prática que eu amo e defendo muito, né? Que quando as crianças não sabem ler, nós somos os olhos delas, né? Nós somos os leitores, os olhos e a voz, né? Se elas não conseguem ainda ler textos longos, a gente pode fazer isso por elas, né? E com essa prática a gente também consegue trazer esse encantamento, esse gosto pela leitura, né? Textos que talvez elas não dessem conta de ler sozinhas, a gente pode dar o acesso, né, através da nossa leitura. Bom, uma segunda situação, né, parecida com a primeira, em que uma criança também conversando ali na sala de leitura, ele pega um livro que encontrou na prateleira e me mostra, né, vem trazer para mim, Volta ao Mundo e 52 Histórias, outro livro bem grande, bem grosso, com muitos textos longos, né, e aí eu pergunto, é legal esse livro? E ele fala, sim, mas tem 52 histórias nele, né, pense, 52 histórias para uma criança de segundo ano, a gente faria essa opção? Provavelmente não, né, e ele fala assim, não. Aí eu, não, mas então quantas histórias será que tem? Espera aí. Aí ele pega o livro e começa a folhear, vai até a última página, né, e observa. Então ele entende como história o número de páginas, né? Olha, tem 159. Eu falo, nossa, que legal. Você já leu esse livro? Sim, inteiro. Inteirinho? Mas você leu sozinho ou alguém leu para você? Eu li sozinho. Eu, um pouco desconfiada, né, pergunto, mas que histórias legais que tem aí? E aí ele começa a folhear, tem uma aqui, A Princesa e o Sapo, tem outro, Príncipe Sapo, vai folheando e vai me mostrando, de fato, títulos que eram do livro, né, e que ele demonstrava conhecer. Tem aqui também um que chama Raposa Manca, tem até da Chapeuzinho Vermelho. E qual dessas histórias que você acha que é mais legal? Olha, essa aqui, escolhe um título lá e aponta. E o que fala essa história? Pergunto para ele. Ele fala de um homem de muitas formas. É interessante que depois, conversando com a professora, ela fala que, de fato, esse era um aluno que lia esses textos muito longos, né? Textos compridos, ele gostava, ele pedia para emprestar, para além do horário da biblioteca, né? E fazia essas leituras. Então, de fato, ele tinha lido esse livro, que a gente olhando, jamais a gente falaria um livro para o segundo ano, mas que ele se desafiou, né, a ler, se interessou e fez a leitura de fato. Alguém levantou a mão? José, pois não, José? Oi, Cláudio, boa noite. Está me ouvindo? Muito estudar isso aí, porque talvez o professor não seja um leitor, né? Então, ele não consegue trabalhar com um aluno nesse princípio. E quando eles trabalham com livros que sejam mais do que o nível que a gente estuda para eles, a gente está dando um novo repertório. Talvez os nossos professores sejam raros de repertório. Então, esse talvez seja a maior dificuldade na educação, que os professores trabalharem em livros de maior dificuldade, porque eles não são leitores. Eles se tornaram leitores quando estavam estudando. Então, essa é a minha opinião, que eu percebo que quando você vai nas escolas, nas nossas aulas, a gente percebe, nas nossas aulas de esporte que a gente está falando,
tem que cuidar na questão de ensinagem do professor. Se ele já tem a dificuldade de trabalhar com ele, por questão do repertório dele, do conhecimento dele, de como ele vai interpretar, ele vai ter dificuldade, ele não vai deixar o aluno, até porque o aluno pode discutir com ele sobre aquele livro. Que é essa colocação. José, o seu áudio estava um pouquinho baixo, mas eu acho que eu entendi, acompanhei o seu raciocínio, né? Você traz essa questão de como, muitas vezes, o próprio professor, né, não tem esse repertório, né, não é um leitor que lê bastante, que se sente à vontade daí para expandir esse horizonte dos próprios alunos, né? Porque se ele sente dificuldade, se sente inseguro, como ele vai, né, permitir que as crianças ou que os adolescentes, enfim, que os alunos leiam, né, qualquer tipo de texto. E, de fato, a leitura, principalmente quando a gente faz de maneira coletiva e abre para conversa, e abre para pensar sobre os temas que ela pode trazer, é uma prática que se abre para o imprevisível, né, gente? Pode sair ali coisas que são pertinentes ou não pertinentes, podem sair coisas esperadas ou não esperadas, né? E o professor precisa, sim, ter essa abertura para isso, para o imprevisível, né? De saber, olha, eu não controlo todas as leituras, todas as interpretações, mas ele pode, sim, ir guiando e também... A leitura de literatura, os autores vão trazer muito isso. Gente, não tem todas as respostas. E justamente por isso que ela é esse exercício de imaginação, de se colocar, de imaginar inúmeras possibilidades. Né? A velha história, né, do Capitu e Bentinho, né? Será que o Capitu traiu ou não Bentinho? É um debate eterno, ninguém nunca vai achar a resposta. Né? Porque, de fato, o texto literário ele é construído sobre essas sombras, né? Sobre esses não ditos. Isso também contribui para o fascínio, né, da história do texto literário. Então, da gente também ter essa abertura, porque, olha, a gente pode discutir sobre os textos, não vamos saber tudo, entender tudo, ter todas as respostas, e está tudo bem. E está tudo bem, porque esse exercício de reflexão, de nos desafiar a entender, ele também é muito proveitoso, né, e ele também forma o leitor. Então, acho que é mais ou menos por aí. Bom, vamos para o último exemplo, o terceiro exemplo, que é o direito às opiniões autênticas. Tem uma autora, Marlene Lebrun, que ela vai dizer o seguinte, que na escola a gente tende a fazer com a leitura uma pedagogia da admiração. O que é essa pedagogia da admiração? É que a gente sempre olha para os textos como assim, olha a beleza dos textos, né? Um texto lindo, um livro sempre sem defeitos, né? 0 defeitos, né? Então, que a gente cria essa aura da leitura, né? De que todos os textos são legais e bons para todo mundo. E que, na verdade, a leitura, ela é muito pessoal, né? O que pode fazer um leitor feliz, pode fazer o outro detestar aquela leitura. Então, a gente precisa abrir esse espaço também para as leituras autênticas, da criança gostar ou não gostar. Ninguém precisa gostar todos da mesma coisa, né? Todos do mesmo texto, todos do mesmo autor, do mesmo gênero. Então, a gente tem que abrir as oportunidades, né? A multiplicidade de leituras, para que as crianças possam, então, encontrar aquilo que elas gostam e aquilo que elas não gostam, né? E aí tem um episódio com essas crianças na sala de leitura, em que eu pergunto justamente isso para elas, né? Eu faço a seguinte pergunta: tem algum livro aqui que vocês leram que não era legal, era chato? Eu achei um chato, disse o Vinícius. Eu não sei qual é, que eu nunca vi o nome dele. Aí o mesmo Caio, olha, tem um livro lá na sala que é mó chato, só uma pessoa gosta. Qual livro? O do Porquinho. E aí o Vinícius concorda. E é mesmo, só a Luísa gosta. E eu pergunto, mas por que ele é chato? É um que tem um monte de porquinhos que ficam assustando os outros. Quem é de Santa Bárbara aí vai lembrar que esse é um clássico das escolas, hein? Fazia o maior sucesso, mas essas crianças não gostavam. E aí eu falo assim, esse eu não devo ler, então. Eu sei qual você está falando, o Vinícius, né? É mó chato mesmo, que fica assustando as pessoas e o pai até cai da cadeira. Aí eu insisto, né? Mas por que você acha chato? Porque toda página tem bu, né? O livro ele fazia
né, reproduzir essa onomatopeia, né, de assustar, bu, né? E aí eu pergunto, e quem fica lendo esse livro? Ah, só a Luísa. Toda hora ela fica lendo esse livro. Gente, olha que graça, né? Que beleza, né? Dessa espontaneidade das crianças. Elas falam abertamente, um livro mó chato, né? Muito chato. E por outro lado, olha, mas tem alguém que gosta. Tem, a Luísa, ela fica lendo esse livro. Então, assim, a gente não gosta, a Luísa gosta e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem crise nenhuma aqui entre essas crianças, né? E tem uma espontaneidade que é de leitura verdadeira, né? Tem coisa que eu vou gostar, tem coisa que eu não vou gostar, tem coisa que eu vou ler mesmo sem gostar porque eu preciso, né? Ou porque eu quero entender melhor aquele assunto. Mas no campo da literatura, tem coisas que eu não gosto de ler, não vou ler, né? E tá tudo bem. Então, para a criança também, né, ter a oportunidade de entender o que ela gosta, de saber o que ela gosta, de ser um leitor, precisa ter esse espaço em que ela possa experimentar e que também possa ter direito de falar assim, não gosto desse tipo de texto, ou não gosto de poesia, ou não gosto de narrativa, não gosto de fábula, enfim, para que ela descubra aquilo que ela tem interesse de ler, né? Mas se ela só lê um tipo de texto, ou se ela só tem que gostar de todos os textos que estão na escola, ela não vai se tornar um leitor autêntico, né? Se ela, a priori, né, ela já entende que ela tem que gostar de todos aqueles textos, mesmo aqueles que secretamente ela não gosta, né, a gente não está ajudando a formar um leitor, né? Alguém levantou a mão? Não? Não, foi impressão, então. Bom, e aí, então, a gente vai caminhando para o final da nossa segunda live, né, e para fechar nessa nossa reflexão, eu trouxe uma outra citação, também de uma autora que estuda leitura literária, e ela vai dizer o seguinte, né, quando nós entendemos que a escola tem o dever, tem uma obrigação, né, legal, inclusive, né, de igualar as condições de acesso às oportunidades, né, de dar o direito de todos, né, a acessar esse mundo letrado, a ter oportunidade de ler, de saber ler e de entender o que lê, percebemos o que significa, de fato, dar espaço à subjetividade na sala de aula. Significa criar oportunidades reais de formar leitores, que se apropriem da leitura como prática social. Lidar com o texto literário apenas do ponto de vista instrucional e informativo, que é aquilo que eu falei no começo, né? Ler um texto literário como se ele fosse texto informativo, né? Ler só para tirar informações, achar o personagem, descobrir qual que é o conflito da história, fazer exercícios, né, sobre os textos, fazer só isso, né, é matar nos meninos e nas meninas que tem na escola uma das únicas oportunidades de contato com o mundo letrado, a possibilidade de se relacionar afetivamente com a leitura e, consequentemente, incorporá-la às suas vivências. Então, vejam, que grande responsabilidade que a gente tem, né? Que grande responsabilidade e também oportunidade, né? Porque muitas vezes na escola é o único lugar que as crianças vão ter acesso a livros, vão ter um acervo disponível, né? Em casa, quem tem, né, muitos livros em casa, raramente, né, as nossas crianças vão ter, né? E aí, por último, para completar essa reflexão, né, eu trouxe uma citação da Emília Ferreiro, que vai dizer o seguinte: há crianças que ingressam na língua escrita por meio da magia, uma magia cognitivamente desafiante, porque, gente, ler sempre é esse exercício, né, desafiador. E crianças que entram na língua escrita pelo treino de habilidades básicas, ou a gente poderia falar pelos conteúdos, pelos exercícios. Em geral, as primeiras se tornam leitoras, ou têm muito maiores chances de, né? As outras têm um destino incerto. Então, eu espero, né, com essa reflexão de hoje, que a gente consiga se olhar enquanto educador, seja na função de professora, de gestor escolar, de funcionário da escola, né? Quais serão as circunstâncias em que a gente, na escola, tem permitido às crianças essa leitura, que amplia os horizontes, que abre as oportunidades, né, que expande a maneira de ver o mundo? Em que momentos?
Será que é no intervalo que elas podem manusear livros? Será que não? Será que é na entrada? Será que quando termina a lição, só aqueles que terminam a lição mais rápido que os outros? Será que tem tempos e espaços em que as crianças podem usar a sala de leitura ou podem ler na sala de aula os livros que elas desejam, escolher ler, por prazer, sem ter que prestar conta, sem ter que fazer exercício depois? Qual a impressão que a gente está passando para as crianças através daquilo que a gente propõe de leitura? A gente está passando uma impressão de que ler é só para fazer exercício ou só para aprender o conteúdo, a lição e fazer a prova depois, né? Que ideia de leitura a gente está vendendo para as crianças? Ou que a leitura é só utilitária, é para arrumar um emprego bom, é para passar de ano, é para entrar na faculdade, enfim, essas coisas, né? Ou será que a gente está compartilhando um encantamento com elas de ler, né? Compartilhando as nossas próprias experiências, lendo com elas, deixando elas lerem? Então, essa pergunta que eu gostaria de deixar para vocês hoje, né? Aqui tem as referências, e eu acho que vocês já têm, imagino, né, que vocês já têm acesso à atividade dessa semana, e deixa eu parar minha apresentação aqui, e aí, conversando, né, com a aula de hoje, a atividade, ela vai trazer um texto que é muito famoso, vocês já devem conhecer, que é desse autor aqui, Daniel Pennac, desse livro Como um Romance, não sei se dá para ver aqui. Esse livro, ele tem aquele texto que todo mundo já deve ter ouvido, que fala sobre os direitos imprescritíveis do leitor. Já ouviram falar os 10 direitos do leitor? Então, a atividade dessa semana é pautada nesse trechinho desse livro aqui. E ele vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, né? O Daniel Pennac, ele que inventou os 10 direitos do leitor, que diz assim, olha, o direito de não ler, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, o direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível, o direito de ler em qualquer lugar, o direito de ler uma frase aqui e outra ali, o direito de ler em voz alta, o direito de calar, ou seja, não ter que explicar sobre o que você lê. São direitos que nós todos, como leitores, nos damos, né? Será que a gente tem concedido esses direitos para as crianças, para as nossas crianças? Quando a gente tem? Será que a gente, só assim, no 5 minutinhos finais da aula, a gente concede esse direito para as crianças? Dizendo que, a leitura importante não é essa, é a leitura para fazer lição. Que impressões a gente está passando para elas sobre o que é ler? Enfim, o texto está disponível num link, ele é um texto super conhecido, tá? Esse trecho, né, desse livro aqui, esses 10 direitos, está na internet, mas eu disponibilizei um link para vocês, e aí o convite é que vocês, a partir do que a gente refletiu hoje, dessa ideia, né, de direitos do leitor, vocês escrevam lá uma reflexão sobre as práticas da escola, tá bom? Não sei se tem alguém que quer colocar alguma coisa sobre essa terceira parte, se tem alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês. É impossível a gente ouvir tudo que você trabalhou hoje e não falar nada. Eu, pelo menos, não vou conseguir, mas eu vou esperar um pouco, para não ser mal educado. Está todo mundo reflexivo, professor, ou está todo mundo muito cansado? Umas 2 coisas, ou até mais coisas, mas o Douglas se animou, vamos ouvir o Douglas. Boa noite. Eu já estou super fã da Cláudia, gente, nossa. Que também, assim, é igual a minha amiga Ellen comentou, um tema que eu adoro falar sobre literatura e leitura, né? Eu não pesquisei isso, mas era minha principal ideia de pesquisa no mestrado, mas fui um pouco porque eu fui para produção de material didático, enfim, então envolve textos, né? E produzir textos e utilizá-los como atividades. E, assim, muito bacana essa visão que você traz sobre literatura, sobre trazer literatura para dentro da escola, e essa coisa da gente não limitar o aluno, né?
não é nem limitar o aluno, é não limitar a literatura, ao acesso à literatura como um direito, né, também. Acho que o PENAC não fala disso, mas é um direito esse acesso. E só que assim, né, dentro da escola, eu estou há um ano afastado da sala de aula porque eu estou na gestão. Né, deixei meu cargo de língua portuguesa e assumi um cargo de gestor, de diretor numa escola. E já era muito difícil você criar espaços de leitura, eventos de leitura dentro da escola, dentro da sua própria aula. E tem sido cada vez mais difícil. Por exemplo, teve umas semanas atrás que na escola que eu sou diretor, eu propus para uma turma de terceiro ano, olha, vamos utilizar os livros que nós temos, e deixa eles pegarem, deixa eles escolherem, deixa eles levarem o que eles quiserem para casa, né? E funcionou uma semana, funcionou uma segunda semana, essa semana já não está funcionando, porque não está tendo adesão do próprio professor, vamos dizer assim. Então, não houve essa compra dessa ideia. Eu não sei se foi porque foi uma proposta da direção, né, de fazer, não foi uma proposta do professor, mas eu senti que não caminhou. E assim, tem um desabafo mesmo. É muito difícil a gente trabalhar, eu sinto, já sentia, já que estava um pouco difícil trabalhar, de criar esses espaços, mas não é necessariamente porque os alunos não leem, ou porque eles não querem ler, né? A minha primeira aula em 2023, no 9º ano que eu não conhecia, foi levar o texto da Clarice Lispector, A Língua do P, que é um texto pesadíssimo, e que me rendeu um mês de trabalho em cima desse texto. Eu consegui trabalhar todas as outras aulas das semanas, sempre voltando nele, porque eles queriam discutir, debater, desde o aspecto de, olha, de criar uma nova língua, não sei se o pessoal conhece esse texto, e esse aspecto de como funcionam as regras de uma língua e tal, né, para você, de uma língua ser compreensível, até, claro, o aspecto mais de compreensão do texto mesmo, que é um texto bem pesado, que não é atual, mas que pode se tornar atual, então a gente debateu-se muito, e é um texto que você pode falar sobre machismo, sobre misoginia, sobre feminicídio, né? E é um texto lá da década de 70, né? Então, assim, não é porque as crianças não querem ler. Às vezes a gente talvez precise romper com essa cultura de, ninguém lê mais. Mas será que a gente não precisa criar cada vez mais esses eventos, esses espaços? E eu sei que é difícil, mas se a gente não criar, fica complicado. E na rede que eu trabalho, a gente tem um tal de elefante letrado. Eu não sei se alguém conhece nas outras redes. Eu acho aquilo fazendo uma crítica, eu sei que uma querida, que é a Cris, que está aí, né? Eu fiz essa crítica hoje para ela. É de um programa de uma imbecilidade muito grande, porque é um programa digital. Você está transformando a leitura em game. Isso pode ser interessante para algumas crianças, mas vai no que você falou, Cláudia. Não é para todos que aquele texto vai ser interessante. Não é para todos os alunos que aquela ideia de gamificação da leitura, ou de qualquer coisa que seja, da matemática, não sei, vai ser interessante. A gente tem que também parar de achar que a gente tem que agradar o aluno a partir do que o aluno gosta de fazer como lazer, né? Tipo, ele gosta de jogar, mas só de jogar? A gente tem que apresentar outras formas de lazer, outras formas até de aprender a cultura, e a leitura é uma delas. Bom, já divaguei. Cláudio, eu vou entrar para falar as coisas aqui, porque eu não estou me segurando. O pessoal vai criando coragem aí e vai falando, hein? Eu separei algumas coisas, porque é muito provocativo, né? Isso, a sua disciplina, a sua forma de trabalhar, as propostas que você traz, enfim. Eu costumo dizer que eu gosto de deixar um casalzinho de pulga atrás da orelha, mas você trouxe um enxame de pulgas, né, para a gente pensar. A primeira coisa é que eu tenho ouvido muita gente, eu ando muito pelas escolas da educação básica, eu supervisiono estágio de gestão escolar, eu converso com muita gente da escola básica. E você também, você tem bastante experiência na escola básica, enfim, e acho que tem ainda vínculos agora, né, que o curso que a gente trabalha coloca alunos dentro da escola básica todo dia, né, de qualquer forma. E eu confesso que eu ouvi já muitas vezes, e provavelmente continuo ouvindo, quando se fala de leitura, especialmente de leitura na escola, 1 milhão de coisas diferentes, iniciativas e propostas, etc. Mas eu sei que tem pelo menos 2 coisas
nessas iniciativas propostas, nesse universo todo, que me chamou a atenção. A primeira é que a leitura, muitas vezes, parece ser um ensino muito restrito a quem trabalha com a língua portuguesa, eventualmente na escola que tem alguém que trabalha com literatura especificamente. Isso, para mim, é um incômodo, porque como é que a gente ensina a criança a ler, né? A gostar de ler, enfim. Se depender só de uma pessoa ou um pequeno grupo, né, de profissionais dentro da escola, nós temos que considerar a possibilidade, vamos fazer uma conta básica, que tenha lá uns 3, 4 professores de língua portuguesa, ou que tem formação na área da literatura, alguma coisa do gênero, né? E tem ali, então, na escola, digamos, 5 professores, vai? Vamos pensar numa escola um pouco maior. E essa escola tem 500 alunos, então, cada um deles teria 100 crianças para alfabetizar na leitura. Por quê? Isso é um incômodo para mim, porque a gente foi formado e a gente cresceu, e, de certa forma, corre nas veias da gente um modelo de escola. E nós estamos colocando em xeque aqui nesse projeto, não tenho dúvida disso. Nesse modelo de escola, quem ensina a ler e escrever é a professora alfabetizadora, esperamos que ela seja uma heroína, né, que ela consiga alfabetizar todas as crianças, e que, ao saírem alfabetizadas todas as crianças, elas já saem com gosto de ler, né? Porque compromisso. E aí você falar com a professora alfabetizadora, fala, não, gente, eu dou o pontapé inicial nesse processo, precisava continuar esse negócio. Por conta de apresentar textos das diferentes disciplinas, mas não apresentar a razão dos textos, ou a razão do porquê se tornar um leitor na área da matemática, um leitor na área da história, um leitor aqui, um leitor ali. Enfim, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que me parece que, apesar de muita gente defender essa perspectiva da leitura dentro da escola, faltam, eu não sei exatamente, mas me falta ou algumas propostas um pouco mais concretas para o coletivo da escola assumir como tarefa o ensinar não a ler, a ensinar a apreciar a leitura, a gostar de ler, né? E eu visitei, até hoje, na minha experiência de vida, eu parei de contar, gente, mas é porque chegou perto dos 40 anos que faz que eu trabalho na educação. Eu conheci uma escola. Tinha cartazes por todas as escolas, por todo lugar dentro da escola, inclusive dentro da cozinha, onde se fazia a merenda. A frase era simples: a gente está lendo. E eu fiquei curioso com aquele negócio, eu fui perguntar o que era aquilo. E aí a explicação era de que tinha um período de mais ou menos uma meia hora, todos os dias, de funcionamento da escola, em que todos, eu vou falar de novo, porque eu não sei se você entendeu, todos que estavam na escola paravam e sentavam em algum lugar para ler. Onde eles estavam? Inclusive as cozinheiras. As crianças, o diretor da escola, os professores, o pessoal da faxina, da merenda, etc, etc. Todo mundo, a escola, se existe livro para moscas, as moscas estavam sentadas em algum lugar também lendo, porque não tinha ninguém fazendo nenhuma outra atividade naquele período. Eu nunca vi um negócio daquele. É só uma ideia, é um desafio, isso é muito difícil. É claro que, gente, se aprender a ler e a gostar de ler fosse fácil, a gente não precisava nem chamar a Cláudia aqui. A gente chamou ela porque eu sei que ela entende do negócio e porque é difícil. Agora eu vou falar com pais e mães aqui.
a minha filha mais velha, foi um drama aquela menina aprender a gostar de ler. Mas o primeiro livro que eu... Tudo bem que o livro inteiro, que eu vou falar para vocês, tem 39 páginas e muito ilustrado com figuras. Então, é quase um gibi. O primeiro livro inteiro que ela leu. E que ela ria na sala, enquanto eu estava no escritório trabalhando, foi esse simpático livro, Minhas Férias, Pulo uma Linha, Parágrafo, da Cristiane Gribel, a Cláudia certamente conhece. A professora, a Cristiane, esse é o segundo livro que ela lançou, mas o primeiro ela ganhou um prêmio Jabuti, porque é um primor a leitura desse livro. E foi ele que fez a minha filha mais velha pular desse livro para um livro de mais de 350 páginas e devorar o livro depois. Ela aprendeu a gostar de ler. O que ela fez depois com isso é um problema dela. Que a gente também acha que tem essa mania de que a gente vai ensinar as coisas e as pessoas vão realizar a revisão do planeta depois que a gente ensinou aquelas coisas, e não vai ser bem assim, não. A gente não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer com aquilo que a gente tentou ensinar. Até primeiro porque são elas que aprendem, nós não podemos aprender no lugar delas. E segundo, porque nós não sabemos o que elas vão fazer com aquilo que aprenderam. Então, eu não só estou sugerindo esse livro, eu estou dizendo que a gente precisa fazer uma das coisas que a Cláudia fortaleceu aqui, e acho que ainda vai falar sobre isso, que é fácil de falar, mas não é fácil de saber como é que faz. E se chama encantar a pessoa com a leitura. Quando alguém descobrir a mágica de como encantar, não as pessoas de forma em geral. Sabe aquele aluno que você vai encontrar com ele às 7 da manhã, amanhã cedo? Aquele camaradinha lá. Pessoas reais. Alunos de carne e osso. E não só os alunos, os próprios colegas. Mas eu vou indicar um livro, um outro livro. Esse já não é tão curto, mas que eu li várias vezes. E que até hoje, quando vou preparar algum curso, alguma coisa, ele me vem à memória. E muitas vezes eu extraio um trecho, alguma coisa, alguma ideia. Não é um livro difícil de ler. É um livro que tem um nome quase que nada a ver. Eu vou escrever no chat. O livro se chama... gente... O livro se chama Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. Você conhece, Cláudia? Eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, talvez tenha sido o melhor livro que eu já li na minha vida. É impressionante. Você fala, mas, cara, eu vou ter que aprender a fazer manutenção de motocicleta? Não, talvez não. Ele faz uma viagem em que ele usa a metáfora de... Ele faz uma viagem de moto com um filho na garupa e um casal de amigos. Mas a grande viagem que ele faz é uma viagem do conhecimento. Mas é um negócio, assim, simpático a beça, fácil de ler. É um daqueles livros, Cláudia, que a gente pega e não consegue largar. Você quer ver onde vai dar aquilo lá. E vai dar na onde que a gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer no fim. Mas eu não vou ficar dando spoiler, não. É um livro que não é um livro nem para ser lido, assim, de abrir a primeira página e só largar quando fechar a última. É um livro para um vai e vem. Eu conheço o livro do Daniel Pennac, que a Cláudia indicou. Eu acho também um primor, porque, sabe, o que eu entendi do primeiro direito dos 10 que ele escreveu um decálogo do leitor, né? Que ele escreve assim, simplesmente, não ler. Não ler agora, não ler hoje, não ler aqui, não ler ali, não ler isso, não ler aquilo. Ler aquilo que me interessa, aquilo que me chama atenção, aquilo que eu aprecio, enfim.
Não ler por obrigação, não ler porque eu tenho que fazer um trabalho, não ler porque... Não, ler para formação. E ler, para mim, é formação porque a leitura transforma o sujeito. Então, eu diria que... Ô, Ivone, seja bem-vinda, não tem problema que você entrou agora. A aula está gravada. Essa é uma coisa importante da gente frisar. Eu queria, por outro lado, dizer a vocês que, independente daqueles que estão aqui, que são graduados, que têm uma graduação, aliás, perdão, aqui todos têm a graduação, que eu estou pensando no projeto Escola Outra, ela tem gente que não tem graduação. Todos nós que passamos pela graduação, lemos muitas coisas picotadas, muitas vezes. Um capítulo de livro, um artigo aqui, outro ali, um texto pela metade, enfim. Mas eu tenho defendido há muito tempo já. Quando que você leu a última coisa por inteiro? Um livro inteiro, sabe? E eu gostaria, inclusive, de sugerir. Selecione bons romances. Bons romances, boa literatura, que a gente chama de romances, ensinam muito mais do que o nosso curso inteiro vai tentar fazer. Não é, Cláudia? A gente faz tanto esforço aqui, mas aí o sujeito pega um romance e olha, não vale pegar aquele romance que tem um filme sobre ele, aí você vai assistir. Não, vai ler primeiro o negócio. Eu adoro, por exemplo, aquele filme O Nome da Rosa, mas o livro, gente, é imperdível, né? Então, ler bons romances é fazer um curso que escola nenhuma dá. Porque modifica a nossa maneira de pensar, modifica a nossa maneira de escrever e modifica a nossa maneira de ler. Ensina muita coisa para a gente sem ter um currículo estabelecido em lugar nenhum. Não é? E, por último, eu vou sugerir uma coisa, que ainda bem que está online, porque senão a Cláudia acho que ia me pegar pelo pescoço, mas, enfim, eu vou sugerir incendiar a biblioteca. Não é uma ideia bacana? Então, aqui na Escola Outra, a gente fala umas coisas meio doidas, sabe? Existe um livro chamado Pedagogia Profana, do Jorge Larossa, onde ele traz essa ideia de incendiar a biblioteca. Eu tive que ler mais do que uma vez para entender o que ele queria dizer ali. Incendiar a biblioteca pode ser várias coisas. Uma pode ser botar fogo na biblioteca, o que seria uma pena. Mas pode ser outra coisa também. Pode fazer com que o incêndio da biblioteca ocorra em cada um, de tal forma que ele corra para a biblioteca para salvar alguma coisa, para ler. Um incêndio num sentido metafórico, em que a gente fala assim, se você não vier buscar um livro, eu vou colocar tudo no fogo. É incendiar as pessoas pela leitura. É incendiar a curiosidade. Gente, as crianças chegam na escola curiosas. E é uma pena, muitas vezes, a curiosidade vai morrendo ao longo dos anos. Então, o meu convite nesse curso é vamos incendiar a biblioteca. E eu tô saindo de uma experiência que foi na semana passada, o seminário da Escola Outra. E lá estava uma professora que ela faz muito mais do que incendiar a biblioteca, gente. Quando ela conheceu o projeto da Escola Outra, Cláudia, ela escreveu depois para mim isso aí, ela dizendo assim, nossa, o que a gente vai fazer? Não vai ter mais alunos, não vai ter mais isso. Na Escola Outra, ela já foi lá na frente, por fim ela fala uma frase que eu pus na minha tese, que eu defendi a semana passada. Ela escreveu assim, vamos quebrar os muros da escola. Vamos, gente. Sabe aqueles muros que a gente constrói na escola para as cabeças das pessoas ficarem dentro daqueles quadradinhos? Vamos mandar uma arretada nesses muros, vamos abrir os horizontes, que é o que eu acho que a leitura faz. Com a minha filha mais nova, eu levava ela à banca de revistas, antes dela saber ler, e comprava gibizinhos de imagens, e ela se deliciava com aquilo lá.
acho que ela aprendeu a gostar de ler. Até hoje ela gosta de ler, eu também gosto muito. Mas eu diria, a gente precisa ensinar a apreciar a leitura. Então a gente precisa selecionar as leituras, certamente adequadas para a idade, mas a Cláudia falou aqui, o menino que pegava o livro sem a professora ver, a gente tem filme que trata disso. Né? Não vou lembrar agora como é que chama, mas eu me lembro que a menina entrava na biblioteca, acho que do avô, do pai, não sei, e lia, pegava escondido os livros e leu quase tudo que tinha naquela biblioteca. Enfim, ensinar a apreciar a leitura é ensinar a apreciar uma viagem de passeio da qual você não sabe o que vai dar. Você não sabe o que vai acontecer. E essa sua disciplina, Cláudia, até aqui, claro, né, nós vamos ter a oportunidade de se ver mais uma vez ainda semana que vem, para aprofundar essas questões, me traz esse desafio, sabe? E as pessoas vão falar para nós, Cláudia, provavelmente, muito tempo ainda, a principal desculpa, eu não tenho tempo. Pois bem, eu li um romance de 1.200 páginas, eu levei um ano, lendo 15 minutos enquanto eu estava na porta da escola, que a minha esposa trabalhava, enquanto eu esperava ela. Eu lia todo dia, porque ele ficava no carro. Eu sei detalhes dele, Cláudio, porque é muito bacana o negócio. Os irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Enfim, lê grandes autores, etc., leia com o objetivo de superar aquilo que o professor Charlot fala na teoria da relação com o saber. Para você identificar o que você não sabe e precisa saber. Precisa saber para levar para as crianças na escola, precisa saber para ensinar um filho, precisa saber para contar para o esposo ou para a esposa, enfim, precisa saber. Mas a gente não vai ficar sabendo o que não sabe se a gente não lê, se a gente não pergunta. Se a gente não pergunta o que não sabe. É isso. Estou tomando tempo demais já. Talvez tenha mais gente que queira falar. Mas eu não pude ainda, Cláudia, acompanhar inteiramente a aula anterior, mas eu ainda vou assistir ela direitinho e vou estar aqui ansiosamente aguardando a próxima semana. Vou devolver para você que é a dona da aula, filho. Eu vou fazer uma ponte, né, entre o que o Douglas trouxe e algumas questões que o professor trouxe, né? Douglas, eu compartilho com você essa... quase que é uma sensação de tristeza, né, de algumas políticas públicas que vêm sendo implantadas. Eu também dou a disciplina de estágio dos anos iniciais na graduação também, então também estou em contato com as escolas, no caso, as de São Carlos agora, né, e, de fato, a gente que tem essa percepção, né, da importância desse espaço de leitura, desse tempo para ler, de ler o que se quer, né, sem a cobrança, a gente fica entristecido de ver, né, algumas políticas que engessam e que padronizam, né, as práticas de leitura. Por outro lado, nós, como professores, né, somos aqueles que não desistem nunca, né, gente? Então, nós temos que ser essas pessoas que encontram as brechas, que encontram os caminhos, que encontram as possibilidades, né? E se, por um lado, não há garantias, né? Não é uma lógica de, eu fiz assim e meu aluno se tornou leitor. Não tem garantias, né, nesse campo. Por outro lado, há que sempre haver algum resultado, né? Então, eu penso assim que nas iniciativas que você promoveu, né, Douglas, na escola, talvez a maioria das crianças não tenham sido atingidas, talvez a maioria dos professores não tenha se sensibilizado, mas certamente alguma oportunidade surgiu, algum contato, né, com um livro que não teria sido possível sem essa iniciativa. Então, a gente tem que se fiar por aí, né? Não há garantias, mas se não formos nós, né, que temos oportunidade de pensar sobre, de conhecer, né, sobre a importância da leitura, quem vai ser?
né? Quem vai ser que vai produzir essas oportunidades? Não vai ser as políticas públicas, não vai ser a escola mesma, não vai ser a estrutura da escola tradicional, né? Então, tem que ser nós, né? Precisa que a gente se mobilize, né? Sabendo que não há garantias, né? Mas que sempre haverá algum resultado, né? Acho que é por aí, né? É esperançar, né? Manter a esperança de que fala Paulo Freire, que essa esperança sempre ativa e sempre insistente, né? Apesar das circunstâncias, né? Acho que é por aí. Osmar, pois não, Osmar. Oi, gente, tá dando para me ouvir? Sim. Tá? Sobre o que vocês estavam falando agora, e um pouquinho antes também, eu estava lendo uns artigos, umas entrevistas de uns países bem avançados da Europa, e eles estavam usando muito tablet para ensinar a garotada, e eles estão regredindo, eles estão voltando ao papel, porque eles estavam vendo que não estava funcionando, estava dispersando a molecada, né? Às vezes eu acho tão interessante aqui no Brasil que parece que a gente vai um passo atrás da Europa, né? Parece que a gente quer copiar, daí copia atrasado, daí quando eles veem que não dá certo, a gente está tentando ainda fazer, daí vai ver que não vai dar certo. Eu fico assim, eu já questionei muito, eu falei assim, por que a turma faz tanta pesquisa, mestrado e doutorado, e esse negócio fica na prateleira, né? Parece que não vai, parece que faz pesquisa, mas o político ele não olha isso, não é possível, né? Então, essa é a primeira crítica. E depois, sobre a leitura, eu leio muito, desde moleque, tá? Muito mesmo, exageradamente. Diziam, né? Eu não sei se é exageradamente, mas diziam que sim, porque eu tinha 8, 9 anos e eu lia Grandes Sertões Veredas, eu lia toda essa galera, e os internacionais também, né? E eu nunca soube fazer análise sintática. Nunca entendi nada disso daí. Eu era péssimo, mas eu escrevia bem, com poucos erros. Ainda escrevo bem, com uma lógica, né? São poucos erros, poucas que a gente depois corrige com uma certa facilidade. Mas nunca entendi análise sintática, e eu só fui entender um pouco o que é, por exemplo, verbo de ligação, quando eu estava na faculdade, e eu passei no vestibular da Unicamp. Na época não tinha Enem, nem sei se usa ainda o Enem na Unicamp. A gente tinha aquela sequência de primeira e segunda fase, com aquelas provas a semana toda de esfolar a gente vivo, e eu basicamente gabaritei português e as outras coisas por causa que eu lia muito. Era assim, ó, essa daqui é a mais óbvia, porque a gente fala desse jeito, a gente escreve desse jeito, então essa é a questão, é a correta, tá? E eu só fui entender verbo de ligação e essas outras coisas porque eu fui estudar alemão na Unicamp, e daí espanhol também, e daí batia, mas o que é isso? O que é acusativo? O que é dativo? Eu não entendo nada disso. Daí que eu fui pegar um livro para tentar entender. Então, é só uma ressalva da importância da leitura. Ela, basicamente, é o nosso material para fazer análise. Assim como a gente chega numa escola sabendo falar e depois vai colocar os símbolos ABC para a gente, né? Mas você já sabe falar, você tem o som na cabeça, tá? Então, a gente vai aprender a fazer as nossas análises sintáticas e tudo lá, mas você tem que ter as ideias na cabeça, as frases que dão no livro. É isso que eu penso, né? Você tem que ter a lógica do texto na sua cabeça, tá? Então, mais ou menos isso que eu queria falar. Maravilha, maravilha. Eu já gostava da análise sintática, mas eu fui aprendendo que a leitura e a escrita da gente, ao longo dos anos, vai incorporando realmente. Nesse ponto, o Osmar tem razão. Não acho que seja ruim estudar análise sintática, mas talvez se jogue muita tinta nisso dentro da escola. Não sei. Eu não sei avaliar, porque eu não ensino nessa área,
Mas a gente, depois de um tempo, né, Cláudia, a gente começa a pegar muito texto e percebe que falta, às vezes, uma coesão, uma coerência, uma clareza, e são problemas da sintaxe do texto, né, certamente. Mas acentuar no ensino da análise sintática, que muitas vezes o conteúdo fragilizado, né, não vai ensinar o leitor, né? Vai só amedrontar o leitor. Enfim. Bom, eu particularmente acho que a gente cumpriu bem essa atividade de hoje, Cláudia. Não preciso que a gente leve até o último minuto. Acho que deixou muita gente para pensar aqui, muita coisa. Eu vou propor para a gente encerrar aqui, agradecer imensamente a presença da Cláudia de novo na segunda aula, e já esperar ansiosamente pelo fechamento que ela vai fazer, embora na última aula propriamente eu vou fazer a síntese entre essas propostas e as questões que eu tenho levantado no projeto Escola Outra. A Cláudia já foi dando várias pistas, a minha ideia é amarrar um pouco isso na síntese depois, ok? Não esqueçam das atividades da disciplina. Quem está com atividades atrasadas, não perca o período de recuperação, mas não deixem aí de fazer as atividades dessa disciplina também. E, tendo dúvidas, falem com o pessoal que trabalha como tutores, atua com a gente já, seja há mais tempo ou menos tempo, mas já tem um grupo firme aí nessa proposta. Agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje, desejar uma ótima noite e uma ótima semana para todo mundo. Cláudio, um grande abraço. Quem puder abrir a sua janelinha para falar um tchau, é um bom momento. Gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Vou parar aqui a gravação. Boa noite, Thaís. Tchau, até mais. Juscelene, tchau, filha. Tchau, professor. Tchau, até mais. Boa noite. Hello, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Cláudia. Parabéns. Sim. Um abraço. Boa semana. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite. Oi.